Sexta-feira à noite vou jogar fliperama. Quem sabe eu encontro com a garota do pinball. Saio pela rua alimentando saudades. Ainda que de longe dou um oi pra solidão. Frente ao novo clube rock and roll da cidade. Uns falam mal dos outros por pura diversão. Nada além de mais um dia em um ano todo igual. E eu sonhando com a garota do pinball. Nada além de mais um dia em um ano todo igual. E eu sonhando com a garota do pinball. Chego e vejo quem na máquina lá tocando, ignorando os jogos de última geração. Vejo ela sorrir com panos de bola extra. Eu faço comentário e ela não dá atenção. Nada além de mais um dia em um ano todo igual. Eu sonhando com a garota do pinball. Nada além de mais um dia em um ano todo igual. E eu sonhando com a garota do pinball. Ruas iluminadas, roupas limpas
eu caminhar, mas sem saber como ia voltar pra casa antes de amanhecer. Já tentei fazer com que você voltasse. Também já tentei sozinho encontrar a solução pra acabar com essa dor que hoje assola o meu coração. Já tentei fazer com que você parasse de brincar com o meu sentimento e me ouvisse então por um momento pra eu tentar te convencer que nada foi em vão, nada foi em vão. Tenho medo que pra ti eu seja apenas mais um que te quer, e você vai me ouvir no rádio achar que é uma música qualquer. Preste atenção, cada verso só pra ti que eu vou cantar. Cada palavra que eu expresso visando te agradar não é bastante pra tu perceber quão grande é o meu amor e a minha dor. Já tentei de tudo pra você voltar. Já tentei ser mais feliz só pra fazer você chorar. Não vejo resultado, só meu coração que vê a dor. Não há nada que eu possa fazer pra ter você de volta pra mim. Eu sempre tento ao menos entender o que eu fiz de tão ruim, mas eu não sei onde está todo amor que eu te dei. Foi pra onde que eu não sei. Só tristeza e solidão.
essa será a nossa última aula antes de recurso especial extraordinário para a gente começar a semana que vem. Eu para os tribunais superiores. Então, olha que beleza, né? Teremos aí, a partir da semana que vem, os recursos em instância superior. Quem diria, conseguimos. Não é mesmo? Daí vocês não prestam atenção na aula, né? Para ter música de fundo, precisa ser um negócio mais clássico, né? Tipo um negócio assim, enquanto fala, para deixar vocês mais acomodados com a aula, né? Ótimo. Isso daí é minha playlist de estudo. Bom, vocês estão bem? Tudo certo hoje, nessa terça-feira? Bom, pessoal, hoje a gente vai ver uma espécie de recurso que, se você for advogado, você não vai fazer. Olha que bom. Provavelmente você vai ter que lidar com esse no momento. A gente vai ver hoje um recursinho chamado remessa necessária. Tá? Vai ter aqui a ideia do que é a remessa necessária, porque a remessa necessária é um recurso da administração pública em processos civis. Né? Então, aqui a gente não tem um recurso de legitimidade do advogado, né? A gente tem um recurso de legitimidade do poder público, da administração pública. É um recurso bem específico, que vai ter casos bem concretos, específicos, que vão acontecer com ele. E é o último recurso possível aí, antes dos recursos especiais extraordinários, né, que a gente vai ver a partir da semana que vem. Né? Estamos terminando recursos. Nossa, que beleza, hein? Certo que agora vai um problema ainda aí para frente, né, que são os recursos especiais extraordinários, mas dos recursos ordinários, né, dos recursos comuns, se encerra aqui com a remessa necessária, que não é necessariamente um recurso da parte, né, um recurso da administração pública. A gente já vai entender mais ou menos o que ele significa, né? A gente pode chamar a remessa necessária também de reexame necessário, né, pessoal? Perdão. Até antigamente, isso antes do CPC 2015, era chamado de reexame necessário, né? E a gente pode definir essa remessa, esse reexame, por que necessário? Porque ele tem uma remessa obrigatória do duplo grau de jurisdição, né? Ou seja, aqui a gente vai pensar num recurso que não é impulsionado por parte alguma. A gente está pensando num recurso que ele é automaticamente reexaminado na forma de recurso, independentemente da parte interessada a recorrer ou não. Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Ah, não tem jeito. Você tem uma ação contra a administração pública, eles sempre recorrem. Vocês já ouviram falar isso? Não tem jeito, eles sempre recorrem. Não é que eles sempre recorrem, pessoal. É porque existe remessa ou reexame necessário. A remessa ou reexame necessário é obrigatória. Né? A própria lei define a necessidade de remessa ou reexame necessário. Né? Bem, ok. Recadinhos antes da gente entrar nesse reexame necessário. Hoje já mais de uma pessoa fez pergunta para mim sobre presença, né? Sobre essas questões, né, pessoal? Bom, a verdade é a seguinte, né? Muito provavelmente eu vou acabar abonando as faltas, essas questões de vocês aqui, né? Mas eu acho de extrema importância que vocês assistam a aula, né? Extrema importância
que vocês assistam a aula. Então, como que eu... E aquele negócio, né? Se a gente libera a chamada, vocês vão vir, né? Sejam bem sinceros, vocês vão vir? Não vão vir, né? Não vão vir. Então, a gente encontra outras formas de compeli-los a estarem aqui, né? Esse é meu objetivo. Então, tudo bem, você vai estar aqui de qualquer forma, mas vamos ver. Hoje, por exemplo, a gente tem 26 pessoas, ontem tinha 32 pessoas. E semana passada teve 8, né? Antes de eu começar a fazer as chamadas. A questão é a seguinte: valendo a partir da semana que vem, né? Valendo a partir da semana que vem, eu vou fazer chamadas aleatórias, igual ontem, que eu resolvi não fazer, né? E quem tiver presença 100%, né? Não para contagem de faltas exatamente, mas quem tiver todas as presenças, eu vou dar um pontinho extra aí na média, né? Vou dar um pontinho extra. Vocês viram o trabalho? Oi? Estou presente. Tá presente, pode ficar tranquilo, aqui já está registrado. Mas a gente vai contar a partir da aula que vem. Não sei se vocês viram o trabalho que eu mandei para vocês lá, né? Não se deixe enganar, é um trabalho que não é pesadíssimo de se fazer, mas requer atenção, né? É um trabalho que pode ser que vocês precisem aí desse pontinho. Espero que não. Mas é um trabalho que vocês viram que tem algumas hipóteses ali que vocês vão ter que explicar corretamente, né? Que só vai ter sucesso aqueles que vieram na aula, que estudaram e etc, né? Aqui a gente tem umas questõezinhas a serem tratadas sobre esse trabalho, né? Vocês entenderam o trabalho? Entenderam bem? Veio incompleto o trabalho, Juliano? Por que veio incompleto? O que está faltando? Só vieram as perguntas? Ó. Tá, faltaram as respostas, né? Essa parte vai ficar faltando. Na verdade, não vai ficar faltando, né? Vocês vão me dar, né? E aí que vai ter a nossa possibilidade. Então, a partir da semana que vem, eu vou fazer chamadas para ponto. Muito provavelmente, pessoal, eu vou abonar essas faltas de quem tiver falta depois, né? Eu conversei com os professores, né? E não impedi ninguém de fazer chamada, né? Mas tem todas aquelas questões que a gente vai ver ainda sobre presença nesse tempo. Aí vocês me perguntam, pode fazer, não pode fazer chamada? Eu não sei responder para vocês. As normativas do MEC são extremamente confusas e a gente ainda não entendeu. Eu acho que nem eles entenderam ainda, né? Como que vai funcionar essas questões. Então, muito provavelmente, eu não vou ficar... provavelmente não. Essas questões de presença não vão ser questões da minha matéria que nunca me incomodaram, né? Então, agora também não vão. Mas eu me preocupo com vocês não assistirem, né, aulas. Daí vocês falam, não, mas a gente assiste depois, né? A gente assiste depois no YouTube, vocês me dizem, né? Pode ficar tranquilo que eu não vou assistir a aula, mas vou assistir logo depois no YouTube. Bem, vamos ver. Vamos ver uma questãozinha aqui. Cadê? Vamos compartilhar a telinha aqui. Cadê YouTube? YouTube. Vai, YouTube, aparece aí para mim. Quero mostrar para os nossos colegas algumas questõezinhas. Aqui. Vejam só que interessante. Processo civil, recursos, uma visualização. Processo civil, 9 visualizações. 12 visualizações. Ué. E aí? Vocês veem mesmo depois, então? Ó, só o Moacir que viu. Ô, professor, eu baixo o vídeo para mim depois assistir. Entendi, aqui, beleza. Mas essa é a minha preocupação, entendem? Se numa aula como a da semana passada, o
da semana retrasada a gente teve 8 pessoas online e 12 pessoas viram o vídeo, nem assim a gente tem metade da sala vendo o vídeo, tirando que uma pessoa ou outra, normalmente quem vê vai às vezes ver mais de uma vez, vê em mais de um momento, né? Então essa é a minha preocupação. Vejam, pessoal, a questão é simples. A gente não está aqui, vocês são adultos, né? Vocês todos são... Moacir está deitado, olha só que situação, Moacir. Você está na cama de pijama. E é o sonho da aula remota. Mas vocês são adultos, não tem que ficar controlando ninguém aqui. Todos vocês sabem da responsabilidade de vocês. Eu estava falando naquela live que a gente fez lá o quanto é importante a autonomia do aluno na graduação, né? Porque é isso, vocês estão aprendendo um gerenciamento da própria vida, né? Muito em breve, vocês vão estar formados, né? Então faz muito parte de vocês mesmos. Só que a minha preocupação é essa, vocês têm que ver essas aulas, né? Então, né? Eu vou incentivar, claro, que vocês estejam aqui, né? Vou incentivá-los a estarem aqui e dando um pontinho a mais para quem vem e tal. Não é ponto da nota, tá? Entendam isso, isso nem pode ocorrer. Se tiver ocorrendo, me avisem. Por exemplo, que dentro dos 10 pontos da média tem um ponto de presença. Não pode ocorrer. Tá? É um ponto a mais. Então, vocês têm 11 no final das contas, tá? A grande questão é essa. Muito obrigado, Zaqueu. Mas minha questão é essa, tá? Então, mesmo que eu não vá fazer chamada para presença, é importante que estejam aqui. Não pôde estar aqui, veja os vídeos, né? Igual a Paloma falou ali, a Paloma transcreve, está estudando. Essa é a importância, estudar o negócio seriamente, né? É uma matéria extremamente importante, eu quero que vocês estudem seriamente essa matéria. Beleza? Vamos voltar para a nossa remessa necessária. E se vocês quiserem, lá no canal do YouTube também, tem todas as aulas de filosofia que vocês sentem tanta falta. Podem ir lá assistir. Eu sei que vocês adoravam aquilo lá, né? Então tá tudo lá para vocês reassistirem as aulas de filosofia. Olha que maravilha. Segundo bimestre, discussão de Kelsen e Schmitt. Falam que vocês não sentem falta disso. Bom, pessoal, vamos lá. Bom, então vamos pensar da seguinte forma para estudar esse reexame necessário. Primeiro, a gente tem que tentar entender que a natureza jurídica da remessa necessária, né, é uma natureza de recurso. Isso é bem discutido porque qual que é o problema aqui? O problema é que você não tem a faculdade, né? A faculdade de recorrer. Não é a parte em que recorre. Como a gente está vendo aqui, a remessa necessária é um reexame automático da matéria. Né? É um reexame automático da matéria. Então, ele tem interposição obrigatória. Então, a gente vai ver as hipóteses aqui, mas em resumo total, quando se trata de uma ação de primeira instância em que o poder público, que a administração pública é parte, né, em que você tem que ter um procurador municipal, estadual como seu representante, não é necessário que o procurador faça o recurso específico, não é necessário, ele vai ser reexaminado pela segunda instância automaticamente. Né? É basicamente essa a ideia. Então se discute muito, isso é recurso, não é? Sim, é pacífico hoje no entendimento do STJ, né? Sobre os precedentes específicos, que a natureza jurídica é recursal, ou seja, se a natureza jurídica é recursal, a gente vai discutir todos os elementos de natureza jurídica do recursal, como efeito devolutivo, né, sobre possibilidade de suspensão, todas essas questões. Preparo a gente não vai discutir, porque é poder público, né? O poder público é dispensado do preparo. Nossa, que injusto. Injusto por quê? Seria o Estado pagando para o próprio Estado, né? Então, não tem lógica aqui, de fato. Mas, se há o poder público aqui, por consequência, a gente não vai ter preparo, né? Nenhuma ação. Mas os outros elementos do recurso, a gente vai discutir, né? Nesse sentido, né? Então, sim, se cair numa pergunta para vocês, qualquer questão assim,
a remessa necessária pelo princípio majoritário, pela maior parte da jurisprudência e pela esmagadora maior parte da doutrina, é reconhecido como recurso, né? É reconhecida como recurso. Estão entendendo isso? Bem, nesse sentido, então, pessoal, pensem comigo. Por que a gente daria essa oportunidade de reexame, né, de reexame específico, quando se trata do poder público, da administração pública como parte, né? Por quê? Um dos argumentos, pessoal, nesse sentido é que o volume de ações, né, o volume de processos envolvendo o poder público, envolvendo a fazenda pública, de fato é exorbitante, né? Sendo assim, não se espera que o trabalho pessoal, o trabalho do sujeito encarregado a dar conta desses recursos, tem a possibilidade humana de fazer todas as ações de primeira instância, todas as defesas de primeira instância e também a estrutura recursal. Logo, por conseguinte, se deu essa facilitação. A gente vai ver que compensa, se for um caso muito importante para a fazenda pública, compensa o procurador, né, do município ou do estado, de fato, recorrer por si. Porque quando você faz um recurso, quando você faz uma razão de recurso, como vocês já aprenderam, você coloca seus argumentos, né? Você coloca suas estruturas argumentativas de rácio, né? Para rácio dissidente, para formação de tese. Entretanto, quando a gente está tratando de remessa necessária, como a gente vai ver, não vai haver essa função de delimitar a ação, né? Não vai haver essa função de delimitar a ação. Por exemplo, né, vamos tentar ajeitar isso, né? Quando você entra com recurso, né? Quando você entra com recurso normal, vamos colocar assim, a sua petição inicial, né, teve a causa 1, né, a causa 2, causa não. Vou colocar como causa, não, vou colocar como razão para a gente estar dentro da linguagem específica, né? Razão 1, razão 2, razão 3. O que são essas razões? São seus argumentos. Por que eu não coloquei aqui o argumento? Então, por exemplo, aqui, uma das razões aqui que você falou foi sobre dano material. Então, por que eu não coloquei dano material? Porque não se trata apenas do dano material, você não vai simplesmente citar a lei, né? Você vai dar toda uma razão, lembra da ideia da rácio? Você vai dar toda uma razão, uma argumentação jurídica a essa tese. Aqui na razão 2, você deu toda uma argumentação jurídica para dano moral, né? E aqui na razão 3, você deu toda uma argumentação jurídica para você resilir o contrato. Né? São 3 razões específicas que você entrou. Dentro dessas razões, eu acho que isso que é o mais importante para a gente, né? Você tem, por exemplo, na de dano material aqui, você tem várias teses, né? Como assim? Você tem vários argumentos para fundamentar o seu dano material, né? Mesma coisa, até vou copiar e colar aqui, mesma coisa no seu dano moral. No seu dano moral você tem até mais. Você tem até mais tese, porque dano moral é subjetivo, então você tem até mais tese. Já na resilição de contrato, você teve uma tese só, né? Só teve uma tese única. Bem, você vai fazer um recurso, uma apelação, por exemplo, né? Então aqui você vai fazer uma apelação, né? Então você vai fazer uma apelação. Você vai dar o que a gente vai chamar, né, que a gente já estudou bem aqui, de efeito devolutivo.
né? A ideia do efeito devolutivo. E como a gente já estudou, a primeira função do efeito devolutivo é o efeito devolutivo, que é mesmo, pessoal? É o efeito devolutivo horizontal. O efeito devolutivo horizontal, o que eu vou definir aqui? Dessas questões aqui, da minha petição inicial, o que eu vou recorrer? Quais são as razões que eu vou recorrer? Né? Então, eu decido que eu não vou recorrer do dano material e nem da resolução de contrato. Eu vou dar devolutivo horizontal somente, né? Somente a razão 2. Ótimo. Né? Somente a razão 2. Porém, essa razão 2 aqui, que é o meu efeito devolutivo horizontal, ela vai ter que ter um efeito devolutivo vertical, como a gente já viu. Né? Estamos recapitulando isso para ficar claro. Tem um efeito devolutivo vertical, que eu expliquei para vocês, que a gente pode chamar de profundidade, né? Profundidade das teses. Então, aqui no efeito devolutivo vertical, o que eu vou fazer? Eu vou falar, na minha razão 2, eu apresentei, né, a tese 1. E essa tese 1 deve prevalecer pelo motivo, ou aqui a gente pode colocar pela argumentação. A gente amplia, né? Estão vendo? Argumentação 1, argumentação 2. Mesma coisa com a tese 2. A gente vai dar uma nova argumentação para a tese 2. Né? Para a tese 3. A gente vai emprestar uma argumentação de um precedente. E assim por diante. Né? E assim por diante. Ou seja, quando eu elaboro minhas razões de recurso, né? Quando eu, parte, elaboro minhas razões de recurso, olha o que eu posso fazer. Eu posso dar o efeito devolutivo, né? Eu posso dar o efeito devolutivo horizontal, posso dar o efeito devolutivo horizontal aqui, escolhendo o que eu vou recorrer das razões, e eu também vou dar profundidade às teses já debatidas. Então, eu vou reargumentar elas. Eu vou dar toda uma explicação nova possível. Eu vou refazer as argumentações das teses. Né? Essa é a grande ideia aqui dessa função da apelação. Né? Porém, se eu não estiver fazendo uma apelação, né? Se eu não estiver fazendo uma apelação, mas eu fizer por meio da tal da remessa necessária, né? Essa que é a grande questão aqui. E me perdi aqui, eu cliquei uma coisa errada. Aqui. Remessa necessária. Por meio da remessa necessária, né? Por meio da remessa necessária, eu não tenho essa oportunidade aqui que eu estou tendo na apelação, de fazer toda essa volta. Não vai ter razões nenhuma. Então, tudo isso que eu coloquei para vocês aqui, pessoal, tudo isso que eu coloquei para vocês aqui, né, é o que a gente vai chamar, né, de razão de recurso. Né? Razão do recurso. A remessa necessária não tem razão de recurso. A remessa, o reexame, é obrigatório, como a gente já falou, e integral. Então, pessoal, a remessa necessária, o que vai ser argumentado na remessa necessária? Nada. A gente vai pegar, né? A gente vai pegar isso aqui, e o desembargador vai analisar isso de novo. A gente não vai poder fazer novas teses, a gente não vai poder reexaminar, revisitar elementos, a gente não vai poder fazer nada disso. Na remessa necessária, o reexame é obrigatório e integral. Sendo assim, na remessa necessária, o desembargador vai pegar a ação de primeira instância completa, sem nenhuma dessas argumentações aqui, que são extremamente importantes, sem nenhuma dessas argumentações, ele vai pegar a matéria toda e vai reexaminar, sem parte nenhuma fazer alegação, sem nada. Ele só vai pegar e vai reexaminar.
né? Ou seja, não tem uma vantagem tão específica como tem no recurso, que a parte apresenta suas razões, ele se reapresenta ao desembargador. Aqui não. O desembargador, o colegiado, vai pegar o processo pronto de primeira instância no reexame necessário, por obrigação, e vai fazer o reexame integral, né? Sem alegação ou não das partes. Perdão de novo. Vocês entenderam isso, pessoal? Façam as perguntas aí. Façam as perguntas de Vossa Excelência. Olha só, Moacir se inscreveu no meu canal do YouTube. Eu tô virando youtuber mesmo. Hein? Que maravilha. Muito em breve espero estar recebendo mimos. Né? Fazendo propaganda paga no YouTube. Por que não, né? Por que não? Porque quem vai ter interesse de assistir aula de direito pelo YouTube, né? Isso é meio óbvio. Vocês estão aqui por obrigação, né? Não é? É como se... A Isabela perguntou se é como se fosse um pedido de reiteração do contido na petição inicial. Pode ser, pode interpretar assim, Isabela, só que nas mesmas espécies recursais. Então, o desembargador, o colegiado, ele vai poder reformar, assim como reformaria uma apelação, um agravo de instrumento. Só que aqui ele não vai ter as razões de recurso, ele vai ter o processo todo, o desembargador, inclusive a sentença, e ele mesmo vai poder, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma tese nova, os desembargadores, pelas suas próprias assertividades, vão reler o processo todo e decidir se vai ser refeito ou não. Entendeu? Se vai ser revisado, se vai ter, se vai ter reexame, se vai reformar ou não. Ó, Márcio, já pensou? Já tô próximo, hein? A placa prateada é o quê? 100 mil inscritos? Eu tenho uns 50 inscritos. Pô, falta pouco. E aí, pessoal, vocês entenderam isso? Entenderam? Anotaram esse esqueminha aqui? Gente, eu tô louco por essa lousinha aqui. Essa lousinha é muito boa, né? Eu sou muito de lousa. Eu gosto dessa estrutura aqui. É muito, muito bom usar. Isso, Juliana. Nesse caso, remete automaticamente. A gente vai ver as hipóteses aqui. Em geral, é fazenda pública, mas a gente vai ver, mas eu já adianto aqui. Caso passe o prazo e a fazenda pública, o procurador, não recorra, o recurso é automático. Né? O recurso é automático. Vai depender da inatividade do procurador, do estado, do município. Né? Ou seja, sempre vai ter recurso. Então, quando aquele seu tio fala para você, eu entrei com processo com o INSS e os caras ainda tiveram a cara de pau de recorrer. Não é cara de pau, é lei. Você vira para ele e fala, tio, é lei. Não é culpa do INSS. É um pouco, mas não é. Você fala para ele, existe a remessa necessária. Como que você não sabe disso? Remessa necessária. É obrigatório o reexame. E aí? Beleza, então. Vamos continuar as nossas andanças. Sendo assim, ok. Vamos pensar nas hipóteses de cabimento agora. A primeira hipótese de cabimento é a decisão de mérito. Né? Qualquer decisão de mérito, então aqui a gente está falando de juízo que tenha resolução de mérito. Lembre-se sempre disso, porque já vi em prova, não sei em que prova, não lembro se era Ministério Público ou Magistratura do Paraná, muita gente ficou com muita dúvida nisso, que caiu a ideia de se cabe reexame necessário, se cabe remessa necessária quando a decisão é sem mérito. Né? É isso que a gente está vendo aqui. A decisão de mérito proferida quando a Fazenda Pública, a gente vai ter hipótese sim no sem mérito, mas a gente já vai ver já.
Então, está prevista lá no 496, vocês vejam lá no artigo 496, né? Se teve decisão de mérito contra a fazenda pública, sendo a fazenda pública beneficiada ou não, né? Isso, assim, vira um rito processual aqui, né? Vai para a segunda instância. Então, houve decisão de mérito, que a fazenda pública é parte, tá, contra a fazenda pública, automaticamente vai haver. Detalhe importante aqui. Em regra, só há remessa necessária em decisão de mérito em sentença. Em sentença. Então, em tese, quando a decisão de mérito contra a fazenda pública, não se aplica agravo de instrumento como remessa necessária. Então, vai ser só a substituição da apelação pela remessa necessária. Em regra, pela interpretação, pela leitura, pela exegese do Código de Processo Civil e pelas decisões majoritárias, se conta como possibilidade de remessa necessária a decisão de mérito derivada de sentença. Tá? Decisão de mérito vinda da sentença. A menos que a gente sempre tem uma regrinha. Né? Vou escrever, vai. Então, decisão de mérito contra a fazenda pública. Na hipótese da decisão de mérito contra a fazenda pública. Então, a gente sabe que, né, derivada de sentença, né? Derivada de sentença. Decisão interlocutória. Veja, não há decisão interlocutória cabível nessa hipótese. Porém, se houver pelo juiz, o julgamento antecipado de parte do mérito, logo tem provas prontas só de direito, o resto das provas são provas de fato, e ele consegue, no começo do processo, julgar antecipadamente. Não é uma decisão interlocutória, mas é que enfim a parte do processo. Só que aqui é uma decisão finalística, é uma decisão com efeitos finais. Sendo assim, sendo uma decisão com efeitos finais, também vai ter remessa necessária. Tá? Vai ter remessa necessária nessa hipótese também. Certo? Bem, vocês estão entendendo? Estão entendendo? Não quero passar muito rápido, para vocês não ficarem em dúvidas. Isso lembra sempre contra a fazenda pública. Certo. Bom, então vamos pensar agora nas decisões. Por igual, coloquei em cima. Decisão sem mérito. Contra a fazenda pública. Qual é a questão aqui, pessoal? A gente tem que saber se essa decisão, isso vai depender da prova que você está fazendo, leva em consideração a lei ou a jurisprudência. A lei ou a jurisprudência. Por quê? Por quê? Porque a jurisprudência entende, né? Em regra, o STJ entende que se a decisão for contra não a fazenda pública totalmente, mas o poder público, ou seja, a decisão for contra o poder executivo estadual, municipal ou federal, sem mérito, daí cabe. Do contrário, não. Nas outras hipóteses, não. A lei sempre entende que não cabe. Então, se for pela lógica da lei, ela não cabe. Por que pela lógica da lei? Pela lógica omissiva da lei. A lei é clara quanto à decisão de mérito. Não fala da sem mérito, a gente considera que não cabe a partir da estrutura da decisão sem mérito.
Só que a jurisprudência do STJ entende que é cabível remessa necessária em decisão sem mérito apenas quando for decisão contra o poder público executivo, federal, estadual ou municipal. Federal, estadual, municipal. Estão entendendo isso? Estão entendendo? Essa aqui foi a hipótese 1, essa aqui foi a hipótese 2. Certo? Nenhuma dúvida, não? Beleza. Então vamos continuar. Tá bom. Também cabe remessa necessária, pessoal, com aquela estruturazinha que vocês já aprenderam, chamada ação popular. Quando há ação popular, a decisão de primeira instância, ela obrigatoriamente necessita de revisão de mérito. Né? Ação popular cabe sempre, né? Cabe sempre. Outra opção. Me interrompam se tiverem perguntas, hein? Deixa eu ver aqui, parece que tem... Entender não é uma palavra forte, não. Vocês entendem, acreditem em você mesmo, Vitor Hugo. Né? Bom, a outra possibilidade é ação de improbidade administrativa. Ação de improbidade administrativa também cabe remessa necessária. Porém, também trata-se aqui de uma estrutura jurisprudencial. Né? Por quê? Porque a jurisprudência entende que vai haver uma analogia, né? Analogia do artigo 19 da Lei 4.717. Da Lei 4.717 de 65. É por analogia aqui, né? O artigo 19 vai entender que, por haver, né, que é o artigo 19 das questões de ação civil pública, né? Então, o STJ e o STF entenderam, por analogia, que vai se aplicar a remessa necessária nesses casos. Então, é por interpretação analógica. Certo? Beleza, então. Bem, pessoal. Vamos discutir agora, ainda dentro dessa lógica, tá? Da remessa necessária, uma hipótese um pouquinho mais delicada. Uma hipótese um pouquinho mais delicada, que é a hipótese do mandado de segurança. É a hipótese do mandado de segurança. Cabe ou não cabe remessa necessária no mandado de segurança? Bom, ela está sujeita, né? Ela está sujeita. Se a gente for pegar pelo CPC, né, vai haver remessa necessária. Essa sentença foi proferida sentença final em mandado de segurança, né? Não sentença de emergência, né? Não tutela, mas a sentença final do mandado de segurança. Se for contra, segundo o CPC, contra, né, Estado, vou colocar assim, né, Federação, Estado membro, Distrito Federal e municípios. Segundo o CPC, cabe, na sentença de mandado de segurança, contra entidades federativas. Tá? Segundo o CPC, cabe enquanto a instância federativa. Só que lá na Lei 2016, a gente consegue observar que, concedida a segurança, né, no mandado de segurança, não importa a condição da parte, né, não importa a condição da parte na demanda,
que poderá haver mandado de segurança. O que significa isso, pessoal? O STF interpretou isso, né, na súmula, né, na súmula 333, o que saiu aqui? 333 do STF. O que a súmula 333 vai dizer para a gente? A súmula 333 vai indicar que quando o mandado de segurança atinge também pessoa jurídica de direito público, fundação, outros sujeitos que não sejam a União, Estado e Município, também vão ter remessa necessária no mandado de segurança, né? Então, outros sujeitos públicos. Então, outros sujeitos públicos também serão passíveis de remessa necessária no mandado de segurança. Dúvidas? Vocês ainda não aprenderam execução, né? Vocês ainda não aprenderam execução, mas vocês devem saber o que é uma execução fiscal, né? Então, na sentença da execução, na execução fiscal, quando o Estado perde, vai ter remessa necessária. Quando o Estado perde, vai ter remessa necessária. Isso. Certo. Bom, o que mais? Nada. Tá. No último caso que a gente tem, quando a fazenda pública também está... mas esse daqui é quase óbvio, mas eu vou colocar aqui para vocês. Mas é quando a fazenda pública está envolvida em uma arbitragem. Então, a arbitragem foi contrária à fazenda pública, também vai caber essa espécie de remessa necessária. Estas são as 7 hipóteses de remessa necessária. Quais são as dúvidas? Quais são as dúvidas? Tá gravado. Pelo menos o que tá aparecendo aqui para mim que tá gravado. Essas informações, professor, ele vai sair todo naquele livro que o professor passou, do Didier? Tem no livro do Didier, lá em remessa necessária. Tem lá no livro do Didier. Estudando pelo livro, consegue fazer todas as atividades do professor? Sem dúvida, sem dúvida. Ok, obrigado. Imagina. Nada mais, pessoal? Nada mais? É isso. Isso é remessa necessária. Isso é remessa necessária. Não vai ter nenhuma dúvida mesmo? Então tá bom. É isso que temos para hoje. É isso que temos para hoje. Estou à disposição aí a hora que quiserem, né? Semana que vem vamos para recursos superiores, recurso especial extraordinário. Tá, Paloma? Reveja lá, daí qualquer coisa estou à disposição, tá? Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Tudo de bom para vocês. Boa noite, Zaqueu. Boa noite, Paloma. Boa noite, Amanda. Boa noite, Márcio. Boa noite, Moacir. Boa noite, Lorena, Juliana, Wellington.